Passar a palavra agora para o Bruno Sobral, nosso colega servidor público, né, lá da UERJ e professor que também pesquisa muito tema, né, é um dos nomes ali na Rede ProRio que faz grandes debates sobre esse tema. E agradecer também a presença, Bruno. O prazer é meu, Vinícius. Então, antes de rapidamente aqui entrar no debate, né, agradecer o convite, né, em particular aí agradeço o convite do Eduardo, né, que vem aqui pela Fazenda, o que mostra que a gente deve ter feito algo de relevante lá quando a gente estava na Secretaria de Fazenda para convidarem a gente sendo uma pessoa de lá, né, ou seja, né, não envergonhamos o que seria da Secretaria de Fazenda, o papel que ela deveria ter nesses debates fiscais, na gestão que o Nelson e eu, no caso, participamos. Mas, então, agradeço ao Vinícius, agradeço a Maria Raquel, né, pelo Fosperge, né? Eu já participo desse debate há muito tempo, né? Então, já conheço as outras encarnações ainda, quando era MUSP, e outras encarnações anteriores ao MUSP. Então, fico satisfeito de uma unidade dos servidores e reconheço e recomendo, né, que todas as classes, por mais que sempre hajam divergências, não deixem de participar do FOSPERJ. Acho que é fundamental sempre uma unidade de forças, porque, como já foi falado pelos deputados, há muitas forças já querendo nos separar, né? Se a gente já faz esse papel por nós mesmos, né, fica mais difícil ainda. É, Agradeço também a presença da Cássia e dos demais companheiros do Sintupérgia. Agradeço o papel aqui também da Amanda, os demais companheiros das do UERJ, né? Colegas, né, que estão próximos ali ao UERJ, que muito me orgulham de estar aqui junto com a gente. Agradeço a presença do ex-deputado Valdec, que chegou agora, né? Então faço aqui a saudação a ele, né? Companheiro já também de muito tempo nesses debates, quando estava na LERJ, né? Sempre ali participando das mesas, atento a essa questão. E como não podia deixar também de agradecer aqui, agradeço a presença do meu companheiro e irmão Leandro, que está aqui presente, né, que participou de toda a equipe lá, seja da Fazenda, seja do planejamento, quando a gente participou desses debates, desse enfrentamento. A Vanessa também, que entrou nas fileiras na época do planejamento. E aí, então, sem mais delongas, né, começar aqui. E claro, não podia deixar de falar, evidentemente, da Maria Isabel, né, do CEAERJ, que cedeu aqui o espaço, né, e também nós estamos ali para tentar fazer alguma coisa pela Rede ProRio. Espero que a gente consiga avançar, né? Mas também, claro, agradeço aqui sempre cedendo esse espaço e sempre muito atento à luta dos servidores, né? Então, parabéns aí, Maria Isabel, por esse papel. Bem, pessoal, eu sou professor da UERJ, né? Não me coloco aqui, apesar desses nomes todos que me colocaram, que esses ex todos aqui, né? Mas pelo menos uma coisa eu nunca espero deixar de ser, né? Que é professor da UERJ. Então, nunca vou ser ex-professor da UERJ, né? No máximo, um professor aposentado da UERJ, mas nunca ex, né? Então, eu como professor da UERJ, né, estou nesse debate desde o início, né? Então, eu não me considero aqui apenas uma pessoa pelo lado técnico, ou seja, uma pessoa que participou, porque se eu aceitei participar disso é porque foram me permitidos espaços para eu, de outras formas, continuar uma luta que eu já estou desde o início, pelo menos desde que eu consegui estar desde o início junto com vocês, né? Então, antes de haver regime de recuperação fiscal, eu já estava nesse debate contrário ao regime de recuperação fiscal. Quando o regime de recuperação surgiu e o Nelson fez o convite para eu participar de uma das encarnações dele, a segunda encarnação, eu aceitei entrar na Secretaria de Fazenda para, por dentro, tentar, de alguma forma, tornar ele, mesmo com todas as dificuldades, um pouco melhor, né? E eu acho que a gente conseguiu, né? Inclusive, saúdo aqui de novo a figura do Leandro, que teve um papel decisivo nisso, porque exatamente na nossa gestão, que foi dado, depois de 8 anos, a primeira recomposição salarial do Serviço Público do Estado do Rio de Janeiro. Então, esse detalhe é importante, porque às vezes a gente fica vendo muito nas redes sociais, por que chamar pessoas, esse blá, 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 gente que trabalhou no governo Cláudio Castro, parece que é só confete, né? É só espaço aqui para a gente ficar falando da nossa trajetória, ou ficar enchendo vocês de dados e confundir.
mas é importante vocês terem noção disso, ou seja, é fundamental que no serviço público vocês busquem disputar os espaços de comando e liderança na máquina pública. E se um companheiro assumir esses espaços, é importante vocês manterem diálogo permanente com eles, né? Então, eu tenho noção, né? E, claro, tivemos a satisfação, o Nelson, claro, apoiou politicamente, então a figura também de um secretário sensível à causa, por isso que está aqui, né? Outros secretários nunca estariam aqui porque não tem esse compromisso, mas, né, fiz questão de chamar o Leandro à época para trabalhar comigo e a preocupação que a gente teve, porque essa foi uma das razões da rejeição ao plano de recuperação fiscal que a gente fez. Né, o governo federal ele rejeitou o plano em praça pública, chamando toda a mídia, toda a grande mídia do Brasil em janeiro de 2022, exatamente porque a gente não só deu a recomposição em janeiro daquele ano, como a gente provou, né, e colocou isso em dados, está lá nos anexos do plano, que deveria ser dado recomposição em todos os anos. Em todos os anos. A possibilidade, claro, não era um compromisso no sentido cego, né? Teria que seguir as projeções e a nossa expectativa de evolução da receita de acordo com o plano que estava sendo feito, né? Só que, após a gente conseguir conquistar a aprovação pelo governo federal, o governador resolveu mudar a equipe da Fazenda. E aí, evidentemente, quem buscou e lutou pelos esses compromissos não estava mais lá para os defender, né? Mas, de qualquer maneira, a gente seguiu para o planejamento e lá a gente fez algo que é importantíssimo chamar a atenção aqui, inclusive tá o Leandro, que está ajudando ali na linha de frente ainda desse processo, o plano estratégico. Plano de Estratégia de Desenvolvimento, chamado PEDES. Né? Se algum dos senhores ou senhoras não sabe o que é isso, é fundamental entender a arena de disputa que está sobre isso. Porque se falou aqui, o Propag é legal porque o Propag abre o espaço para a gente pensar a política pública. Né? Um monte de disputa se fez lá em Brasília para aumentar a lista do que poderia ser considerado investimentos. Né? A triste notícia é falar para os senhores é que nada está amarrado. Então, o governador pode gastar onde ele quiser. Ou seja, o que amarra é o plano estratégico, se o plano estratégico estiver amarrado no PPA, na LDO e na LOA. Então, é aí que está o instrumento de disputa. Se os senhores não estiverem disputando o PEDES e as demais peças de orçamento, não adianta ficar botando o que vocês tiverem associados lá na lei do Propag, porque ele vai poder ter a liberdade para priorizar o que ele quiser. Bruno, só para fazer um complemento aqui, e só não acabou o PEDES por conta de uma emenda constitucional que o Sim, do Luiz deputado Paulo. Luiz É, Paulo claro. fez, porque senão teria acabado o PEDES. Claro, é fundamental isso, né? Porque apesar da gente ter construído o PEDES, né, e ainda ter esse prolongamento ali, se ele não foi engavetado, né, se a equipe não foi de novo posta na geladeira, né, o Leandro não foi colocado a fazer outra coisa da vida, né, ainda está lá sustentando, né, carregando ali junto com a Vanessa e outros, né, é exatamente por causa que alerge sobre a liderança, em particular, né, sempre, né, do deputado Luiz Paulo, atento a essas questões, né, que colocou a obrigação legal. Né, ou seja, aliás, esse é um grande ponto a chamar a atenção para vocês, seja para a Propag, seja para regime de recuperação fiscal, ou seja, a gente está sempre a reboque dessas coisas. Essas coisas não são pensadas a partir dos interesses do Rio de Janeiro, não são leis construídas a partir dos servidores do Estado do Rio de Janeiro. Elas não buscam, de nenhuma maneira, ter como prioridade a recomposição salarial dos servidores do Estado de Janeiro. Abrem brechas como qualquer coisa que abrir espaço no orçamento pode abrir. O que não quer dizer que vai ser priorizado. Então, ou seja, há o desafio essencial, de fato, da gente se preocupar com os instrumentos de planejamento do Estado do Rio de Janeiro. Senão não tem jeito, não amarra. Não amarra. Então, ou seja, é meritíssimo do deputado Luiz Paulo e de demais que assinaram a lei junto com ele, né, para ter a emenda constitucional, que faz então um governo, mesmo ali acanhado, mesmo ali sem entusiasmo, você não vai ver em nenhum momento, né? Acho que procura no Google Castro, Pedes, né? Você não vai conseguir encontrar talvez vai encontrar lá de março,
de 15 de março de 2022, quando o Nelson lançou lá, 23, né? Quando o Nelson lançou lá, porque acho que foi a única vez na vida que ele falou PEDES, né? Porque tinha ali ainda o compromisso político ali, a presença do Nelson, estava construindo um negócio. Mas depois de lá, ele só indiretamente manda, enfim, as pessoas que trabalham com ele tocar o negócio. Acho que os parlamentares podem aqui me socorrer. Se alguma vez o governador foi à casa, né, falar de PEDES, né? Se alguma vez ele buscou discutir com a casa PEDES, né? Agora, a importante mensagem: PEDES não é uma política de governo. É, por isso que é o mérito do deputado Luiz Paulo. Ou seja, é 8 anos, com renovação para mais 8. É um plano de Estado, que mesmo ali no ano que vem, quando tiver um processo eleitoral, deve-se cobrar que qualquer candidato que deseje sentar naquela cadeira, achando que só sentar lá às vezes para poder resolver as coisas, tem que ter um compromisso de debater o PEDES e fazer um PEDES melhor, tá? Porque a ideia não é um PEDES que está pronto. O PEDES é uma construção política, que os senhores não participaram, não foram chamados. Praticamente não tem audiência pública sobre isso. Aliás, acho que não tem audiência pública. No máximo deve ter para apresentar as atualizações, mas é uma audiência que nem tem um convite, né? Para as representações participarem, né? Então, às vezes, nem elas ficam sabendo, né? Depois que elas vão no jornal ali ou na internet ver o que aconteceu. Bem, então, o que eu quero chamar a atenção, né? Porque eu acho que já foi muito falado detalhes do Propag, é dar para vocês esse pano de fundo do que está de fato em disputa. O que está em disputa, de fato, não é simplesmente a distribuição do orçamento público. O que está em disputa é uma visão ou não estratégica para o governo do Estado. Vocês são servidores, como eu sou. Ou seja, a gente só vai conseguir progredir, ter uma valorização da classe, se o Estado do Rio de Janeiro for um Estado forte, um Estado que se desenvolva, que pense alguma coisa para frente. Se não pensar para frente, aí vai ter que só ser uma distribuição de ônus. Aí é óbvio que a corda vai sempre arrebentar do lado que tiver menos possibilidades, né? E o que o Estado do Rio de Janeiro geralmente faz nesse caso? Quando falta dinheiro, ele coloca uma série de gratificações nas áreas que cuidam do que é de excelência para ele, e o resto do serviço público que vai para a merda. E vai para a merda. Não vai ter GE, não vai ter gratificação, vai ficar tendo que fazer evento aqui para disputar recomposição salarial, porque é o que resta. Eu, como apenas professor da UERJ, é disso que eu dependo. Eu não ganho GE. E nem estou em outros poderes que têm um poder de barganha maior, né? Então a gente precisa engrossar as fileiras da unidade. Mas faço essa recomendação, não é blá blá blá. Um evento como esse é exatamente para chamar a atenção que não basta simplesmente dizer eu quero, se você não me dá, fora, governador. É dizer nós podemos, nós temos condições, porque na verdade nós somos o corpo técnico do Estado, de pensar o futuro desse Estado, de pensar uma estratégia de desenvolvimento para esse Estado, de pensar um local para o serviço público ser valorizado nesse Estado. E é isso que é o exercício que talvez a gente vai ter que fazer, porque senão a gente vai sempre a reboque. Vamos sempre ir para uma próxima audiência, para uma próxima votação, na espera que, se algo acontecer, o governador lembre de você e consiga dar um pouco mais de carinho ali, de um pouco mais de recomposição, botar um meme de óculos escuros e dizer que o dinheiro está na conta, né? E parecer que é uma bondade. Então, eu recomendo fortíssimo que, sim, o Propag ele é um avanço, mas ele é um avanço feito a reboque. Ele não é um avanço pensado e liderado pelo Rio de Janeiro, infelizmente. Né? O Nelson chamou a atenção aqui que o plano de recuperação fiscal que a gente fez, lembrando, a gente não fez o regime é uma merda. O plano que a gente fez, dentro daquela merda de regime, ele tinha mais avanços do que o próprio Propag oferece. Por quê? Porque ele estava amarrado num plano de desenvolvimento. A resposta é essa. Ele tem conteúdo, ele tem propriamente uma visão sobre o futuro do Estado do Rio de Janeiro. Agora, o Propag avança em algo que, óbvio, que nas condições daquele plano não poderia ser feito, que é a questão dos juros da dívida.
Então, se você combinar hoje a facilidade que a janela de juros da dívida dá, com de fato uma estratégia de desenvolvimento, mas que não está sendo de fato empoderada, não está tendo enforcement político, mas que tem lá um corpo técnico, ainda tem lá gente salvando né, mantendo a criança ali sob aparelhos, mas viva, né? Mas o debate podendo ser feito, praticamente na Casa Legislativa, a gente pode pensar num futuro onde vai ter um serviço público de fato valorizado. Né? Porque quando a gente olha, por exemplo, em comparação, não é só para comparar, quando a prefeitura do estado é de chorar, né? Eles ganham às vezes até 14º salário. Pô, a composição é certa, né? Quase sempre, né? E a gente está aqui sempre nesse desespero, né, de tentar encontrar qualquer brecha para tentar falar, você pode dar, agora com o Propag você pode dar. Provavelmente ele não vai dar, se conseguir o Propag. O que o deputado está falando é que, sem o Propag, ele nem aceita essa discussão. Mas conseguindo, talvez ele não dê. Porque, por exemplo, ele conseguiu eliminar no ano passado para pagar a mesmo que ele pagava antes, ele não aceitou discutir nada de questão salarial. Ao contrário, como o deputado Serafini mostrou, ele gastou de outra forma. Então, também conseguindo o alívio do Propag, enfim, pode se colocar para frente. O que não quer dizer, não é para amolecer, não é para falar, então nunca vai dar certo. Eu acho que o debate, a gente tem condição de se organizar para isso. Aqui eu não falo como ex-subsecretário, eu falo como colega de vocês. A gente tem que se organizar para mostrar que a gente tem condições de pensar o desenvolvimento e uma saída aonde o serviço público é valorizado. Né? O que vocês quiserem contar com a minha ajuda, acredito que o Nelson também se coloca à disposição disso. Aqui nós temos deputados valorosos que sempre estiveram cerrando fileiras com a gente. Eu estou à disposição. Obrigado. Ok, Tem uma fotinho também no final aí com todo mundo, se puder. vou tentar ser breve também, mas, enfim, acho que é importante responder algumas perguntas, né? Eu acho que foi a pergunta do Fred, inclusive, lá do ERJ, né, meu companheiro de UERJ, se podia ter uma política salarial puxada pela LERJ, acho que essa foi essa a pergunta, se eu entendi direito. Falei política salarial para ficar uma coisa até maior, né? Do que só recomposição, né? E aí eu acho que uma questão importante, porque eu acho que é uma coisa que sempre os servidores se perguntam, né? Ou seja, qual é o limite da LERJ, né? Ou seja, o que que ela. Porque a gente acaba sempre, né? E é o que nos cabe, né? Buscar socorro na LERJ para fazer o debate, dado que o governo não se mostra muito, né? Vocês que são companheiros de FOSPER sabem muito bem que as mesas de negociação com o governo são muito limitadas, muito poucas, né? Os deputados sempre permitem dar mais publicidade à causa, né? Mas o fato é o seguinte, né? Ou seja, não pode, até onde eu entendo, né? Pelo que eu já acompanhei desse debate, não pode um outro poder aumentar a despesa de um outro poder. Então, esse é o ponto. Né? Nunca um deputado vai poder falar, tem que garantir o salário tal, ou tem que garantir uma política de salário com uma recomposição baseada em alguma regra X. Né? Então, esse que é o ponto importante, ou seja, não pode. O que pode é o contrário, né? O que o deputado Luiz Paulo faz, né? Estimular o aumento de receita, o equilíbrio das contas, mas nunca pode dizer aonde que o executivo vai gastar. Se ele vai gastar com o salário, se ele vai gastar com a política pública direta. Então, É isso que o Bruno falou, né? O vício de iniciativa. A gente não pode, por iniciativa do parlamento, fazer leis que mexam na estrutura administrativa do Estado. Não exatamente criar despesas. Algumas despesas a gente pode criar, não na lógica de criar despesa, mas na lógica de garantir direitos sociais, etc., que cria algumas obrigações para o Estado. Mas o que a gente pode fazer é, quando o governo manda mensagens, a gente pode fazer vinculações. Por exemplo, o governo mandou uma mensagem criando uma taxa, aumentando, taxa é mais amarrado, mas aumentando um imposto, etc., criando um fundo. A gente pode amarrar, né, essa mensagem do governo e aí a gente faz essa intervenção, digamos assim, sem estar criando um vício de iniciativa. Quando a gente votou, por exemplo, o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, né, lá atrás, o deputado Luiz Paulo e outros deputados ajudaram a criar o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. Eu, nas últimas vezes, criei financiamento da saúde mental, criei financiamento do passe livre para os estudantes de escola técnica, tudo fazendo vinculações em mensagens que o governo enviou, ampliando receitas. perfeito.
E aí o debate acaba, Fred e os demais né, que têm essa dúvida, né, sempre recai um pouco em como o executivo demonstra ou não alguma regra. Porque já no passado já teve-se isso. Até a ditadura militar tinha regra de salarial, né? Se perdeu um pouco, alguma coisa que você combina, que você pacifica com a classe para você poder acompanhar. Hoje isso está em aberto, né? Ele dá quando ele quer, né? E não tem nenhuma exigência de regra nenhuma de iniciativa dele com o conjunto de servidores, né? O que a gente lá, na época que a gente fez o regime, plano de recuperação fiscal, a gente estava buscando criar uma regra, né? Tava uma regra implícita, né? O Nelson lembra bem disso, né? Que, ou seja, à medida que tivesse um aumento de receita real, isso estaria amarrado, tá? Aliás, essa foi uma das grandes embates que a gente teve. Mas claro que a gente não podia publicizar isso, mas foi um dos grandes embates que a gente teve com a equipe lá do Paulo Guedes, lá do governo federal, porque eles também não queriam regra nenhuma. Eles não queriam que a gente deixasse claro no plano nenhuma amarração de regra. E a gente, de alguma forma, ali, pelo menos, tinha botado não uma regra, um compromisso explícito, mas a modelagem, né? A modelagem estava associada a essa regra. Ou seja, aumentando, conseguindo ganho de receita real, tinha ali uma distribuição para a garantia da recomposição. Né? E aí o caso que o nosso compromisso era garantir o aumento de receita real. Tá? Então, mas veja bem, isso é uma negociação que tem que estar claro do governo com os servidores, com a casa, mas acaba que ele, enfim, de alguma forma aí, enfim, são as coisas da política, ele se furta a se colocar essa exigência. Então, o que acaba acontecendo é que a LERJ, o máximo que consegue fazer são medidas, aquelas autorizativas, né? Ou seja, eu autorizo ele a dar uma despesa, mas não precisa autorizar. A verdade é essa, não precisa autorizar, é só uma simbologia, uma sinalização de que a casa vê com bons olhos isso. Se ele fizer, não, né, enfim, o parlamento vai saudar. Mas o fato é que não precisa nem dessas leis autorizativas. Quando um colega pergunta aqui, mas não, no regime de recuperação fiscal estava ali que ele colocou que podia dar recomposição. Não, na verdade ele não colocou. É porque constitucionalmente você pode fazer isso. Então, nem uma lei menor, que é a lei do regime, ele não pode impedir de se dar isso. Porque se pudesse, o regime de recuperação vetaria também. Só que por uma questão que está na Constituição, se não me engano meu, não é isso? Na Constituição Federal, é garantido esse direito. Mas esse direito, assim, baseado num grau de liberdade do executivo fazer. Ele não é obrigado a fazer, nem todos os anos, é obrigado a fazer. Ele não vai ter as contas reprovadas se não fizer, por exemplo. Então, ou seja, está lá no regime de recuperação, como vai estar no Propag, tá? Vai estar no Propag também. Pode dar a recomposição inflacionária, vai estar em qualquer lei que se criar de acordo de negociação. Agora, o fato de estar lá é só para dizer que você está não descumprindo a Constituição. Não quer dizer que, de fato, seja um compromisso. O compromisso estaria se num plano de recuperação fiscal, se em algo que se associasse à negociação, claramente o governo do Estado assumisse alguma regra salarial. Exato. Não, mas Ô, assim que fosse Bruno, definido, fosse pactuado, fosse Bruno, me publicizado. dá uma parte. Olha só, essa questão da repactuação, ela foi reavivada recentemente com aquele projeto de lei autorizativo, porque a reposição salarial do Estado, ela acabou quando inventaram o plano de cargos e salários, porque dividiu o funcionalismo público todo. Cada um puxou o pedacinho do dinheiro para o seu caminho. E a casa dividida caiu, a reposição virou pó. Sim. Então, o movimento do FOSPERJ, o movimento unificado, tenta um pouco isso, botar todo mundo do mesmo lado para tratar das reposições gerais, independente das lutas de cada um dos seus planos de cargos e salários. Desculpe, Bruno. Não, mas está de acordo, porque aquilo que eu até falei na minha fala inicial ali de debatedor, que, ou seja, tudo que for possível para dividir a classe servidora, eles vão buscar, né? Então, ou seja, divide pelas GEs, divide por ele dar a recomposição para um poder e não dar para os próprios servidores do executivo. Então, ele vai vendo ali, né, avaliando ali na força de que pode colocar problema de governabilidade para ele vai concedendo algumas
possibilidades de aquelas pessoas, enfim, se calarem, né? Ou se não compatibilizarem com a luta geral, né? Mas, de qualquer maneira, o ponto é esse, né? Ou seja, então, nós recaímos nesse problema de algum compromisso claro, publicizado, e esse compromisso associado a alguma projeção de receita. Então tem que se preocupar com essa questão também da evolução das receitas. Por que a gente fala tanto em desenvolvimento? Não é por uma questão de, sei lá, que a gente gosta de pensar o futuro, acha importante, mas é porque, se não pensar uma estratégia clara, uma projeção que vocês possam acompanhar das receitas, baseado em alguma estratégia, você não pode amarrar uma política salarial. Vai estar tudo em aberto, você não sabe qual é a receita do ano seguinte. A não ser uma projeção feita com cálculo lá, baseado apenas no modelo econométrico, mas não é, de fato, com uma estratégia. Boa parte hoje do governo do Estado, ele vive, apesar do Nelson, né, falar que sempre tem uma evolução, às vezes, dependendo de quem está no comando. Eu gostei desse eufemismo, dessa sutileza do Nelson, né, de quem está no comando, né? Então deixou claro que, dependendo de quem está sentado na cadeira, tem o interesse de aumentar as receitas ou não, porque aumentar as receitas tem mais amigos, evidentemente. Você está não cobrando de uma série de pessoas imposto, você vai ter muito mais amigos, né? Eu me lembro que o Brizola falou, o César Maia uma vez falou para o Brizola, quando ele era secretário de Fazenda, que falou: ó, qualquer pessoa negocia comigo, não negocia com você, porque se negociar com você, você está deixando de trabalhar para mim. Você vai ser amigo de um monte de gente. Então, ou seja, fala para pedir para mim, não pedir para você. Né? Me lembro que o Brizola tinha chamado a atenção para isso, porque se abre a porteira ali, você vai ter uma série de pessoas querendo não pagar mais imposto, ter alguma forma de alívio, alguma coisa desse gênero. Por isso que a Secretaria de Fazenda é algo tão visado, né, na disputa. O Nelson sabe muito bem, melhor isso do que eu. Enfim, mas está certo. Então é pensar um acompanhamento fino da receita e alguma regra de política salarial associada a isso. Hoje está sempre em aberto, e a boa parte hoje a gente vive de receitas extraordinárias. Receitas que caem do céu por algum esforço, nem do céu, né? Muitas delas caem por esforços da própria casa parlamentar, às vezes, né? Buscando ali alguma forma de ter alguma forma de aumentar a receita sem aumentar a massa de arrecadação. Bem, sobre critérios de expulsão do Propag, a regra é se você mantém os pagamentos. Ou seja, se você paga o que tem ali para o fundo de equalização, que é aquele ratatá para todos os estados, se você faz os investimentos. E veja bem, se faz o investimento, deve ser uma conta muito complicada. Não sei ainda como é que vai ser essa regulamentação. Porque imagina Brasília acompanhar se de fato o governo estadual está fazendo os investimentos exatamente nos setores que ele se comprometeu. É complicado esse cálculo, né? Porque não é só matemático, né? Ele é qualitativo também, né? Está fazendo o mesmo investimento? Não está? Né? Enfim. Mas, de qualquer maneira, cumprimento dos investimentos e, claro, cumprimento dos pagamentos, porque tem uma parte ali que você vai continuar pagando, né? Então, se deixar de pagar, aí tem uma regra lá: se deixar de pagar por 3 meses, aí você sofre uma sanção, mas você pode ter ali intervalos também que não são simultâneos. Mas é esse o ponto, né? Não é propriamente em cima de vedações a gastos, né? Mas muito mais você está cumprindo as regras do plano em si. Sobre dívida ativa, aí um comentário rápido sobre dívida ativa e sobre a questão da SEDAI, né? A questão é do Garrincha, né? Você tem que perguntar para os justos, né? Ou seja, você tem que perguntar para o governo federal se ele vai aceitar a dívida ativa do Estado, em que valores. Então, senão a gente vai estar discutindo o sexo dos anjos, como se fala, né? O que eu gostaria que ele aceitasse, né? O Nelson, né, eu me lembro quando ele me chamou para trabalhar com ele tinha todo um programa ali para pensar a negociação da dívida ativa, né? Eu não sei se hoje o governo do Estado ele está empenhado, de fato, em querer a questão da dívida ativa, porque, de novo, se você se empenhar em disputar a dívida ativa, você vai perder muito dos seus amigos. Nós colocamos no plano, né? Sim, Só sim, que foi sim, aquele sim. fundo de receber. Mas você vai perder muito seus amigos. Por quê? Porque você vai estar cobrando de gente. São, inclusive, pessoas que financiam campanha. Vamos lembrar disso. Tá certo? Importante ter claro isso.
Então, a dívida ativa tem que perguntar para os russos se você vai conseguir, de fato, ter um empenho, um esforço de querer colocar isso no jogo, em vez de ficar tirando dinheiro da aposentadoria dos servidores, por exemplo, né? E também se o governo federal vai aceitar, porque boa parte disso é moeda podre, como o Serafini falou. É coisa, ou seja, ele só vai querer o que de fato já vai ser pago. No máximo, você vai antecipar um recebível, né? Você vai antecipar. Concluindo. Bem, É. e a questão da federalização, aí veja bem, é claro que nunca é o ideal, né? Ou seja, Luiz Paulo corretamente, né? Até pela formação dele de engenheiro, vai colocar que é importante, né? Os engenheiros do Estado ter um controle sobre, né? A reflexão sobre a área de infraestrutura e de captação e tudo mais, né? Ou seja, ter toda essa preocupação com a política pública sendo feita pelos servidores do Estado. Mas a questão mas o governo federal vai querer esses ativos? É uma empresa que dá lucro? Ô, Nelson, está se esquecendo de uma coisa. Na regulamentação do PROPAG, no decreto, qualquer ativo, tipo SEDAI, Naturja, etc., se ele for dado para a União, antes tem que passar pela avaliação do BNDES. Então, ainda tem isso. Sim. Então, a questão é essa, né? Não só o que o Luiz Paulo já antecipou, mas também eles vão fazer a política pública, eles vão ter interesse em investir. Veja bem, não tem nada sendo construído nesse sentido, né? Não há uma política de saneamento federal que deseja ter mais ativos para ela diretamente fazer. Tem. Então, a lógica vai ser sempre do financeiro, o quanto que isso vale no mercado. E o que sobrou da SEDAI, né? Ou seja, venderam o filé mignon. A concessão era do filé mignon. Era o que, de fato, tinha maior atratividade de mercado. O que sobrou é aquilo que está custado porque tem que fazer muito gasto e pouco retorno. Essa parte, o governo federal vai pegar, ou seja, ele vai pegar uma coisa que ele vai ter que gastar muito mais e vai ter muito menos retorno financeiro. Se a loja for financeira, faz sentido. Entrou essa regra, né? Vamos ser claro, entrou essa regra no Propag porque era o interesse do governo, ali não era do governo, né? Era do representante do Senado de Minas Gerais, que queria botar a CEMIG para game. Botou. Só por isso, não é para SEDAI. Então tem que entender que a gente não foi chamado para isso. Isso é para atender, porque CEMIG, sim, tem um valor de mercado imenso. É uma empresa que vale muito. O governo federal fala: opa, essa aí vale para mim. Essa eu quero. Não é SEDAI. Né? Ou seja, a SEDAI a gente tem que pensar de novo, a gente tem que voltar para as bases, né? Ou seja, qual é a política de saneamento que a gente quer e como construir ela, né? Mas não pensar nessa lógica de ativo financeiro para botar para game, para rifar ali uma parte da dívida. Tá? Então é só isso, acho que eu tinha para falar, não sei se eu dei conta de todas as questões, mas estou à disposição também aí para qualquer outra eventual depois. Obrigado. Desculpa, não entendi. Fala. 2025. 31 de dezembro de 2025 é a data Prazo final. máxima que pode É. instalar o Propag. 31/12 deste Isso. ano. Esse debate é para agora, gente. Não é para amanhã. Com um adendo Esse aqui debate de é que agora. com adendo de que dia 27 de maio tem uma convocação da sessão do Congresso para votar todos os vetos, não o veto Propag, todos os vetos que estão segurando a pauta do Congresso, que é um dia importante para a gente acompanhar, porque ali vamos saber o que vai ser a final aí para frente. Então, para encerrar, né, gente? Então, agradecer aí a presença de todos. É, As perguntas que não foram respondidas aqui, elas serão respondidas por escrito, vamos solicitar, e daí nós vamos ir publicando nas redes do FOSPERJ as respostas. São 8 perguntas que ficaram sem respostas agora. Queremos agradecer a presença de todos. Muito feliz de ter muita pergunta, muita interação. Vamos tirar uma foto, por favor, com todos. E a palavra
A palavra de ordem é disputa e luta. Quem puder, gente, chegar aqui na frente para a gente tirar uma foto para registrar o evento, por favor. Juntar aqui na frente para a gente tirar uma foto. Segura o Luiz aí. Será a foto aí? Acho que vai ser fácil organizar isso. É para chamar a atenção para quem não veio, né? Não, caso de dedicação ao tema aí, para não esclarecer tanto. Tá bom, estou à disposição sempre. Vinícius. Sim, sim, sim. Fique à vontade, é só me mandar. Vou tirar uma fotinha aqui para ficar aqui na frente. Tem que ficar uma galera em cima e uma galera embaixo. Gente, é para tirar uma foto aqui na frente, quem puder. Esse aqui, né? Junta aí mais. Isabel, Nilo, vocês não tiram. Gente, vem cá, presidente. Vem, vem. Deixa eu chegar a galera aqui. Pode. João, João. Vem pra cá vocês, vocês estão escondidos aí. Espera aí que tá juntando mais. Coordena. Tá vindo uma ali ainda.